Olá, meninos e meninas, moças e rapazes, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão no canal Sistema de Ensino Monte Carlo e aqui, como sempre, o professor Eduardo, trazendo conteúdo de humanas e exatas para vocês, né? E hoje mais um assunto para o nosso módulo de Sociologia, onde o tema é necessário mudar o mundo. E a base dessa aula é Karl Marx. Mesmo utilizando esse material para a sociologia, ele também se encaixa em filosofia, já que Karl Marx ele era um filósofo. Ele era um filósofo e historiador do século XIX, tá? Então, essa aula você vai encontrar tanto na playlist de sociologia como de filosofia, tá ok? Dito isso, eu já vou pedindo a contribuição do seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, torne-se inscrito. É dessa forma que você ajuda dinamizar, dinamizar o ensino público, dinamizar o conhecimento, tornar esses assuntos, né, tão negligenciados de fácil acesso. E é dessa forma também que você motiva que eu continue aqui postando esses vídeos, esses conteúdos, mostrando assim ao YouTube a relevância, né, desse canal. Eu tenho dito ultimamente que esse canal ele não tem um intuito de entretenimento, mas é uma plataforma de pesquisa. Aqui pode te ajudar, né, nos seus trabalhos escolares, pode te ajudar a estudar para uma prova. E eu, com um papel de professor consultor, você pode deixar suas dúvidas nos comentários e eu me proponho responder, eu me proponho a te ajudar, seja a conseguir uma boa nota no seu trabalho, seja a te ajudar nessa avaliação, num concurso público, enfim, conte comigo. Dito isso, vamos para a aula. Então, como eu tinha dito, Karl Marx ele é do século XIX. Ele é um filósofo do século XIX. Ele nasceu na Alemanha e seu principal objeto de estudo foi a sociedade capitalista da sua época. Seu pensamento, porém, não tinha preocupação somente com a análise, mas com uma ação militância de organização e luta contra as injustiças que existiam no capitalismo e que existem no capitalismo. Mas eu acredito que no tempo de Marx, essas injustiças elas eram muito mais evidentes. Em um de seus escritos, ele afirma que até aquele momento, né, os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de diferentes maneiras. E o que importa, na verdade, é transformá-lo. Estudioso com amplo conhecimento em história e economia, Marx estava interessado em desenvolver estudos e pronunciar leis científicas com o objetivo não somente de compreender, como também de transformar, né, aquela realidade. Uma das conclusões importantes de seus estudos foi que a história da humanidade é a história das lutas de classe. Mas o que é que ele queria dizer com isso de fato, né? Luta de classe por quê? E quais eram essas classes? E de que forma ela está introduzida no cenário que ele vivenciou? Então, sua análise sobre os indivíduos e a sociedade passa pela compreensão de que todos os indivíduos, através da história, se relacionam com outros e com a natureza de uma determinada maneira. Para analisar uma realidade social, é necessário observar como o homem transforma a natureza, através do seu trabalho, e quais as formas de relação que ele estabelece com os outros indivíduos. Nesse sentido, o trabalho é entendido por Marx como a essência da existência humana. Então, Marx ele interpreta a sociedade do século XIX como uma sociedade transformadora do ambiente, né? E uma sociedade que ela é obrigada a conviver com os indivíduos. Marx era materialista, mas esse materialismo ele não tinha o sentido que nós temos nos dias de hoje. O sentido de posse,
esse sentido materialista de senso comum, mas no seu entendimento de que são os homens que constroem sua história e suas relações sociais através da produção material de sua existência. Então esse materialismo ele está dentro do seu contexto de sociedade, de sua produção social e de sua convivência. Esse é o materialismo defendido por Marx. E em todas as sociedades, através do trabalho, os homens se relacionam com outros e assim juntos constroem a sociedade. Isso ele chamou de relações sociais de produção. Porém, segundo Marx, essas relações têm características específicas de acordo com a história e a sociedade de cada época. Além disso, essa relação ou essas relações são estabelecidas em meio a inúmeras contradições e conflitos entre os homens. Então, à medida que o homem ele vai se relacionando com outros homens, né, esses homens, cada um dentro de uma classe social, dentro de uma participação efetiva, e essa participação que gera transformação do ambiente, ela tem muita contradição. E ele tenta explicar isso dizendo que na história da humanidade, com o aumento da produção de riquezas, ocorre uma divisão do trabalho entre os homens. Entre agricultores e pescadores existe uma divisão, entre homens e mulheres existe uma divisão, entre trabalho manual e intelectual existe divisão, e até a chegada da divisão entre proprietários e não proprietários dos meios de produção. Ou seja, é a partir daí onde se tem uma divisão, né, de produção em proprietário e não proprietário, que vai se formar as classes sociais do século XIX. Lembrando que o século XVIII e XIX é o momento em que está acontecendo a Revolução Industrial. Para mais detalhes sobre a Revolução Industrial, dá uma passadinha na nossa playlist de história. Lá tem conteúdo sobre esse assunto, para você entender o contexto em que Marx está inserido. E classe social na concepção de Marx trata-se de um conceito. Este se define a partir da própria constituição de todas as sociedades, caracterizadas pela divisão do trabalho e da riqueza de proprietários e não proprietários. E nesses casos, as duas classes sociais principais serão sempre antagônicas e excludentes, pois seus interesses, em função da própria formação da organização da sociedade, não podem coincidir, eles não coincidem por natureza. A partir dessa concepção, então, é que Marx afirma que o que move a história humana, ou as grandes transformações da história, é a luta de classe, com uma classe proprietária dos meios de produção, explorando economicamente e dominando politicamente a outra. Isso fica mais claro para nós quando ocorre a Revolução Industrial, em que os donos, né, dos meios de produção, eles são os produtores de capital, eles são os produtores de bem de consumo. E aquele indivíduo que ele não tem posse desse meio de produção, a única coisa que ele pode fazer é vender sua força de trabalho por um salário. E é a partir daí que esse proprietário do meio de produção, ele adquire riqueza, escravizando aquele indivíduo que não tem poder de produção, mas que ele tem unicamente sua força de trabalho para vender. Reduzindo o salário que se aumenta o lucro. É dessa forma que se justifica, né, essa excludência das classes sociais e dos modos de produção. Essa classe dominada, no caso aquele indivíduo que só tem sua força de trabalho para vender, e não proprietário dos meios de produção, é formada pelos trabalhadores. E aí, a depender, né, do seu momento histórico, seja ele escravo, servo ou proletário, dependendo de como a sociedade se constituiu historicamente, deve-se observar que, no caso dos escravos, além deles não serem proprietários dos meios de produção, eles próprios eram propriedade de seus senhores. Para mais explicação sobre isso, playlist de história, período colonial, para você entender o modo de produção colonial e o que foi o comércio de escravos. Essa classe de não proprietários, por sua vez,
por ser aquela que efetivamente produz socialmente a riqueza através de seu trabalho, é exatamente a classe que Marx, a partir de uma tomada de consciência de sua própria condição de classe, de classe explorada, e essa classe explorada Marx chama de consciência de classe, né? Pode subverter a sua subordinação, levantar-se contra os proprietários e se apropriar da riqueza, constituindo nesse processo uma nova sociedade. Marx ele defendia uma revolução do proletariado. Ele defendia que aquele indivíduo que não tinha o poder de produção, mas que ele tinha unicamente sua força de trabalho para venda, ele defendia que esse indivíduo ele teria que se rebelar contra essa classe que detinha os modos de produção, para que ela tomasse o controle. Seria a revolução do proletariado. E essa mudança radical, que pode ocorrer na história, são conhecidas como revoluções sociais. E essas, na visão de Marx, significam exatamente uma mudança ocorrida em momentos de grande crise social, política e econômica, com conflitos abertos e violentos entre as classes antagônicas, abrindo a possibilidade de derrubar a classe dominante pela classe dominada. E nesse sentido, né, explicando de que forma acontecem essas revoluções, a Revolução Industrial, por exemplo, a Revolução Francesa, que significaram a ascensão e a tomada de poder por uma determinada classe social em ascensão. Que classe em ascensão foi essa? A burguesia, que até então era subordinada pela nobreza e pelo clero. E por esse motivo, essas revoluções foram definidas por Marx como revoluções burguesas. Em relação ao mundo feudal, né, que preexistia na Europa, Marx entendia que essas revoluções eram progressistas, pois significaram a constituição de uma sociedade moderna, capitalista, libertada das amarras que impediam o desenvolvimento econômico e tecnológico de sociedades que se encontravam praticamente estagnadas. Estagnadas pelo quê? Pela aquela mentalidade medieval, né? Dominada pelo clero, dominada pelos dogmas, né, da igreja, aquela nobreza sanguessuga, aquela nobreza que se valia da propriedade de terra, aquela nobreza que vivia aquele clima, aquele acordo de vassalagem, que ela só vivia ali para pegar o excedente da produção. Então é contra essa elite, é contra essa forma de pensar, é contra esse domínio religioso, social e político que a burguesia ela vai se levantar no período da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. E Marx, no entanto, defendia que essas revoluções fossem superadas por outra revolução, e essa revolução mais radical ainda do que foi a anterior, a Revolução Burguesa, na qual a classe dos não proprietários se apoderariam da produção e do poder político em mãos dos burgueses. Ele se referia, nesse caso, à necessidade de que o proletariado realizasse uma revolução social. Então, seria uma revolução aos mesmos moldes que ocorreram na Revolução Burguesa. Marx ele contava que isso fosse acontecer em dado momento. E, portanto, o papel do indivíduo na história e na sociedade não pode ser entendido se não se levar em consideração a classe social a qual ele pertence, a posição que o indivíduo ocupa nas relações sociais de produção. É você entender quem é você na sociedade. Você é um capitalista? Você é um dono de empresa? Você é um dono dos meios de produção? Ou você é aquele indivíduo que não possui nada disso e tudo que você possui é sua força de trabalho? Essa análise é chamada de materialismo histórico. Justamente porque, no seu entendimento, cada indivíduo pertence a uma classe social. Se posiciona na sociedade de acordo com o papel que cumpre nas relações sociais de produção através do trabalho. Seja você apenas assalariado, seja você do meio comercial, seja você empregador, enfim, seja você apenas um intelectual, um político, aquele cara que trabalha com as leis. Então, é a sua posição na produção
de trabalho é que determina a sua classe social e a sua relação na sociedade. O indivíduo na sociedade se move de acordo com a sua posição social nas relações de produção. E para entender as ações dos indivíduos é necessário observar a sua história, inserida, né, nessa classe social. Marx viveu no século XIX, já disse isso desde o início, uma época de intensa transformação na Europa, com a eclosão e a expansão de diversas revoluções burguesas. Ele acompanhou pessoalmente essas revoluções, contribuindo sociologicamente para a sua compreensão. Então, toda a produção intelectual, toda a produção de conceitos e de análise que Marx ele elaborou, foi vivenciando tudo isso que ocorreu no século XIX. Então, ele foi um ser pensante ativo de sua época. Ao mesmo tempo, ele considerava a situação da classe trabalhadora como injusta e que era necessário modificá-la radicalmente. Assim, a partir de sua análise sobre a sociedade capitalista na sua época, Marx propõe que as classes exploradas, ou a grande maioria dos indivíduos que eram trabalhadores assalariados, que não possuíam os meios de produção, se organizassem em associações, em sindicatos, em partidos políticos. Primeiramente, o objetivo seria a formação política e tomada de sua consciência de classe, enquanto classe trabalhadora, né? Ela se associando, né, a sindicatos e tomando parte na política pelos partidos, então ali ele se entenderia como classe trabalhadora. Então seriam trabalhadores dentro dos sindicatos e dentro dos meios políticos, fazendo leis para trabalhadores, defendendo os interesses dos trabalhadores. E depois, numa etapa posterior de sua organização, para transformarem a sua realidade de exploração e constituírem uma nova sociedade, sem a participação dos proprietários privados dos meios de produção, mas cuja riqueza fosse apropriada coletivamente por todos os trabalhadores. Chega a ser surreal, né? Esse pensamento de Marx do século XIX. E aí, como nós, indivíduos do século XXI, que vimos tudo isso acontecer da forma que Marx pensou, mas que se tomou uma outra direção. Porque os sindicatos, que era para ser para a defesa dos interesses dos trabalhadores, hoje você olha na presidência dos sindicatos os donos das empresas. Quando você olha para a política, onde você tem partidos, né? Partido do Trabalhador Brasileiro, que seriam partidos para defender, fazer leis que defendessem os interesses dos trabalhadores, quem está lá no meio desses partidos são justamente os empresários, os latifundiários, os donos dos meios de produção. Então, tudo aquilo que Marx idealizou se concretizou, mas que tomou um outro caminho. Eu acho que se Marx fosse vivo nos dias de hoje, ele estaria mergulhado numa depressão profunda. Turma, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que ele tenha sido rico e produtivo para vocês. Dúvidas, coloca aí nos comentários e eu me proponho a responder. Fiquem todos bem e até uma próxima. E nunca se esqueça, conhecimento é poder.